reverter parcialmente ou totalmente o dinheiro que está no banco? Assim, como é que está esse movimento aí, a partir dessa declaração do presidente do Banco Central e de tudo que vocês têm observado? Não, assim, a princípio a gente tem uma noção do que hoje, de como que funciona uma moeda digital, que é uma moeda dentro de um governo, dentro no caso de um país que detém ali essa moeda. A China, no caso. Hoje a gente tem aí a visão de processos que são do yuan da China. Então, é um controle, de fato, é um controle estatal, é o Estado que controla todo o processo, e ele faz todo um controle social também. Então, existe o crédito social, que é baseado na moeda, e onde que pode determinar quem pode ter valores, quem não pode. Então, existem pontuações ali que são dadas ali para o cidadão, no caso ali, chinês, e isso acaba tirando a liberdade em si do indivíduo. Nesse sentido, com essa mudança, o real digital, a gente tem essa percepção que ele não vai entrar nessa posição, enquanto Drex. Isso não quer dizer que possa ser trazido outras ferramentas de controle a nível global. A gente tem uma noção do que está sendo posicionado entre os governos para o quê? Para uma unificação de moeda. Dos blocos econômicos, né? Exatamente. Então, dentro desses blocos econômicos, existe uma máxima que é da unificação, de ter realmente uma moeda única. E aí sim, a gente pode cair novamente nesse projeto inicial que era do Drex. Pois é. É sempre válido a gente observar todas as informações que estão disponíveis, né? Eu também, pelo que eu venho pesquisado, houve um projeto piloto do Drex, né? E nesse projeto piloto, sim, ele era muito mais obscuro no sentido de que ele cerceava muito mais as liberdades, né? Então, essas ferramentas que você comentou, né? De diminuir saldo, zerar saldo, fazer bloqueio de um CPF, isso tudo estava previsto, né? Inclusive, determinar qual era o raio de atuação onde o usuário poderia usar o real digital. Enfim, eram diversas ferramentas ali que previam o controle meio totalitário mesmo, né? Da moeda. Então, fico até feliz de saber que agora o presidente teve essa fala ali no evento, porque isso sinaliza um pé no freio dessa proposta anterior, né? Agora, o que é importante sempre discernir e ter como base para a nossa análise, a gente tem que sempre analisar todos os fatos, né? E se uma vez foi dito isso, né? Que ferramentas a gente tem para dar credibilidade ou descredibilizar, né, o Banco Central? Acho que é muito de cada um e do comportamento que cada um sente, né? Acho que envolve até a parte de sentimentos aí. Mas quando você analisa fatos, é importante sempre a gente ponderar, né, entre o que é possível de se acontecer, mesmo que não seja a política atual. Então, sempre estar um passo à frente daquilo que pode acontecer, de forma a cercear nossas liberdades, né? Eu fico pensando aqui, né? Vou propor uma reflexão e aí vocês se sintam muito confortáveis, né? Se pode ser um caminho para analisar ou não, né? Mas eu fico cá pensando assim, se fala-se no Drex, nas possíveis objeções em relação ao Drex há pelo menos um ano aqui no Brasil, Celso. Pelo menos 1 ou 2 anos, né? Que existem conteúdos falando das preocupações, os vídeos que saíram mostrando que poderia zerar, né? Fico cá com os meus botões pensando se a rejeição ao nome Drex ficou tão significativa, com tanta gente falando, né? E o Brasil ainda não cerceou esse tipo de conteúdo, né? Se isso não, de alguma forma, não contribuiu para que se voltasse atrás naquele cenário original, sabe? É um ponto que eu fico pensando, porque o Yuan, quando a gente compara aí, pegando a referência da China que você trouxe, esses conteúdos, assim, de crítica aberta, talvez não conseguissem ser expostos lá, né?
Aqui a gente ainda consegue expor, a gente ainda consegue se posicionar, né? Se isso de alguma forma não pode ter contribuído, assim, melhor dar um pé atrás, porque há uma rejeição iminente das pessoas migrarem, né? Teve, inclusive, projeto de lei que foi apresentado na Câmara no sentido de porque existia uma discussão sobre não ter mais papel moeda, né? E houve, inclusive, projeto de lei. Então, assim, isso realmente ganhou escala, né? Essa preocupação da população, ela foi ganhando algumas camadas e algumas escalas também. Vocês acham que, de alguma forma, esse tipo de discussão pode ter contribuído para voltar atrás ou não? Assim, é porque realmente não valia a pena fazer um projeto dessa proporção? A nível técnico, eu vejo que não. Não foi uma questão mesmo de uma questão da informação ter chegado à população e ter ocorrido essa rejeição. Eu vejo mais pelo lado técnico mesmo, do processo em si de estrutura. Hoje, a estrutura pronta e funcional do Pix, não haveria uma necessidade de criar aí uma estrutura paralela com um monstro em si, que seria esse Drex, dentro de uma proposta inicial voltada à blockchain, com tantas funcionalidades. Então, eles enxugaram o projeto em si e voltaram mesmo para aquilo que realmente era necessário. Então, eu vejo que no processo, enquanto o time ali, né, de entrega do projeto, eles ganharam em si, com essa mudança, totalmente o tempo de resposta para trazer assim, uma otimização de processos que hoje a gente vê que ainda são atrasados. Então, dentro dessa nova proposta, acredito que ano que vem isso já vai estar rodando. Então, já devido a vários outros testes, dentro da estrutura que já existe. Dentro da estrutura proposta inicialmente, possivelmente eles venham a dar sequências com outras características, mas do projeto inicial, não. Tá. É um ponto interessante esse, né? Assim, às vezes, eu digo interessante porque a gente tinha muito medo da rastreabilidade e, de novo, gente, não é querendo esconder as coisas, né? Eu digo muito da autonomia, eu reforço muito a autonomia e a independência. Mas, então, isso já acontecia. Essa rastreabilidade com o Pix, então. Sim, e isso que é interessante. As pessoas ainda têm esse medo, né, de ser rastreado com o real digital, mas, na verdade, o Pix hoje ele já faz isso. Hoje, não existe ninguém que faça uma transação via Pix que esteja oculto. Isso é fato. Isso é fato. Bloqueios. Hoje, com Bacen-Jude, hoje com um juiz que falasse, pode bloquear todas as contas bancárias, o indivíduo ele tiver conta, vai ser bloqueada. Hoje são centenas de milhares de pessoas que têm bloqueios hoje, de forma judicial, que não tem mais conta bancária. Então, dentro desse processo do Drex, enquanto o real digital, de perder ali a sua liberdade financeira, hoje com o Pix muita gente já está perdendo também. Então, de fato, assim, nesse nível de propostas, de processos voltados para tirar a liberdade do indivíduo, hoje com o Pix isso já é fato. Por isso que você fala que Drex é ponta de iceberg, né? Sim, a gente, claro. Nossa, eu posso estar falando uma grande asneira aqui, mas eu começo a achar que essa Drex